Bom dia, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Privilégio enorme estar com os irmãos e irmãs nessa manhã. Uma honra acima de tudo. Gostaria de convidá-los e convidá-las para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 21, a partir do versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E, contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu? Descerás até o inferno. Porque, se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Amém. Bom, é um privilégio estar aqui. Meu nome é Ariovaldo Ramos, sou presidente da Visão Mundial e da Missão Kairos. Os irmãos, inclusive, receberam um material da Visão Mundial. Visão Mundial é uma missão internacional de rede de proteção social à criança. Está em 98 países no mundo e aqui no Brasil há 40 anos. E o pastor Alexandre está entre nós, está lá fora. Não sei se ele agora está aqui dentro. Fiquem em pé, por favor. O pastor Alexandre está lá no fundo. Vocês receberam material, vocês podem apadrinhar crianças, mas... Pastores, convidem o pastor Alexandre para ir à sua igreja falar sobre a Visão Mundial e dar às suas ovelhas a oportunidade de fazer a diferença na vida de uma criança. No Brasil, nós estamos atendendo diretamente 80 mil crianças, indiretamente 450 mil crianças, e isso significa abrangência de toda a família. Então você pega esse número de 450 mil, multiplica por 4 e você terá aproximadamente o número de pessoas que a Visão Mundial atende no Brasil, dando-lhes condições de sobrevida com qualidade e dando-lhes o contato necessário e absolutamente único e insubstituível com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se vocês quiserem que as suas ovelhas possam ajudar crianças a escaparem dessa angústia que o pastor presidente falou aqui, ajudem a Visão Mundial. A Visão Mundial tem feito isso, tem salvo crianças desse estado de desespero e de angústia e de dor, por meio da proteção social e, acima de tudo, por meio do contato com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transforma vidas e realidades. E realidades. Que é uma coisa que nós nem sempre nos damos conta, que a graça de Deus é um ambiente, produz um ambiente. Que quando a graça de Deus é levada a algum lugar, toma o ambiente. É que nós, ocidentais, somos muito individualistas. Então nós achamos que o mundo começa e termina em nós, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Aqui, por exemplo, estamos nós lotando essa casa de reunião, mas nós não somos os únicos que estão aqui. Os anjos do Senhor estão aqui em miríades. O mundo é muito habitado. Ele não é só habitado pelos seres humanos e pelos seres materialmente criados. Ele é habitado pelos seres espirituais. Tanto os anjos eleitos como os caídos.
E aí, onde a graça de Deus chega, o mal recua. A gente tem sempre de lembrar disso. É uma coisa que a gente nem sempre se dá conta. A gente às vezes fala, as trevas estão avançando. As trevas não avançam, irmãos. É a luz que recua. Se você tiver um galpão absolutamente escuro, um breu, que você não consegue enxergar um palmo diante de si, tudo que você tem de fazer para resolver esse problema é apertar o interruptor. A luz sempre vence as trevas. As trevas não têm como resistir à luz. O problema, então, amados e amadas do Senhor, não é que as trevas avançam. Não, as trevas não avançam. A luz recua. Quando a luz recua, ela dá lugar às trevas. Então é preciso continuar avançando, porque o mundo não é só o que os nossos olhos materiais veem. O mundo está muito habitado, irmãos, muito habitado. E aí, quando a graça de Deus chega num lugar, o ambiente muda. O ambiente muda, o bairro muda. Me lembro de uma igreja na zona leste de São Paulo, que começou a fazer uma reunião de oração mais efetiva. Era uma igreja muito tradicional, com regras muito claras, muito distintas, tudo organizadinho, etc. Muito tradicional, mas foram compelidos pelo Espírito Santo a orar mais. Oraram por um determinado período e depois encerraram essa atividade extra e voltaram às suas atividades normais. Um dia, um dos líderes dessa igreja entrou na mercearia do bairro. Ele era conhecido, porque ele era médico, então todo o bairro conhecia, e o merceeiro, então, veio conversar com ele e disse, o que aconteceu com a sua igreja? E ele disse, nada aconteceu com a minha igreja, está tudo bem lá. Aí o merceeiro disse, não, mas antes vocês vinham mais aqui, não é? Que era aquele período de oração mais intensa. E ele disse, vínhamos, mas voltamos para as nossas atividades normais, está tudo certo. Aí o merceeiro disse, o senhor sabe que quando vocês vinham aqui mais vezes, o bairro mudou? Aí o homem disse, como assim mudou? Ah, mudou. Diminuiu a violência, os jovens começaram a sair das drogas, muitos foram para as igrejas, e pararam os assaltos. E a igreja não sabia disso, porque a igreja nem foi orar por causa disso. Foi orar por uma compulsão interna. O que eles não sabiam é que eles estavam mudando o ambiente espiritual da região. Quando a luz avança, irmãos, até as trevas não têm escolha, tem de recuar. Eu estive há uns 4 anos, eu acho, preguei num encontro de conselho de pastores numa cidade do interior de São Paulo. É uma dos conselhos de pastores mais antigos do Brasil, porque começou na época da Segunda Grande Guerra. Só tinham 4 igrejas na cidade, começou a Grande Guerra, e os 4 únicos pastores da cidade, naquela época, decidiram começar a orar, porque o mundo estava em guerra. Deu um bom motivo, é óbvio, não é? E eles continuam até hoje. Bom, um dia, um determinado ano, eles decidiram orar pela igreja, pela cidade. Eles tinham 52 igrejas alistadas no Conselho de Pastores. Decidiram que iriam fazer, portanto, 52 dias de jejum e oração. Cada dia uma igreja faria isso. Simples. Não é pesado para ninguém, tá certo? Uma igreja em 52 dias, um dia de jejum e oração, não vai morrer por causa disso, não é verdade? Então, eles fizeram. Então, fizeram, foi tudo muito bem, terminou as programações e tal, voltaram para suas atividades normais. Um dia eles receberam
a visita da polícia, do comandante de polícia da cidade. E aí o comandante disse, olha, eu vim aqui para trazer um dado para vocês, eu vim trazer para vocês porque é a única explicação que a gente tem. Aí o pastor, presidente do conselho, na época, disse, desculpa, comandante, não estou entendendo o senhor. Ele falou, sabe o que é? Nós fizemos agora a avaliação da cidade, do crime, etc., etc., e nós encontramos um período na cidade em que não houve nenhum assassinato. É uma cidade grande. E o estado de São Paulo, como vocês podem imaginar, é um estado onde a violência é notória. A gente vive lá assim, sabendo disso. Todo mundo sai sob oração e volta com gratidão. Porque voltou. Então, a gente sabe disso e vive lá e pronto, e está bom. Graças a Deus. E aí o pastor disse, mas eu não entendi. Aí o comandante explicou, é que durante 52 dias, nesse ano, não houve um assassinato na cidade. E nós ficamos assustados, porque esse é um dado com o qual nós não estamos acostumados. E aí fomos analisar o que será que aconteceu. E a única explicação que nós encontramos é que esses 52 dias coincidiram com os 52 dias que vocês pararam e fizeram aquela programação de vocês de orar pela cidade. Não é extraordinário? Aí eu perguntei para o pastor que me contou isso. Aí vocês então retomaram as orações? Ele disse, não, a gente já tinha voltado para as atividades, sim. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Nossa fé é o maior problema que Deus tem. É a nossa falta de fé. É o maior problema que Deus tem. Então, eu imagino o que vai acontecer em Anápolis. Eu não sei quantas igrejas estão alistadas no conselho, mas imagina que todas as igrejas de Anápolis, não sei quantas tem, deve ter muitas, decidissem que uma igreja, cada dia, de 50, 100, 200, não sei quantas vocês têm, decidisse que nessas, suponhamos que fosse 200. Então, durante 200 dias, uma igreja estará em jejum e oração pela cidade. Pronto, meu filho, você só volta daqui 200 dias. Pode ficar 200 dias comendo à vontade, daqui 200 dias você volta a jejuar e a orar. O que isso faria na cidade? Porque a oração do justo pode muito por sua eficácia, mas principalmente a mobilização da igreja produz uma mudança no ambiente espiritual. Porque o mundo é muito habitado, irmãos. É muito habitado. Ele não é só habitado por nós, não, e pelos seres que nós conseguimos ver macro e microscopicamente. Tem um sem número de seres que nós não conseguimos ver, a não ser aqueles que têm dons especiais para isso, que também estão aqui. E agem. E aí o ambiente muda o coração das pessoas. Muda a disposição das pessoas. A gente percebe isso no primeiro milagre de Jesus. Os serventes se dispuseram a encher as 6 talhas de pedra com água. Isso é uma disposição de coração. Eles não perguntaram para Maria, quem é que vai pagar a hora extra? Quem vai pagar a gente para esse serviço? E vai encher as talhas de água para quê? O que acabou foi o vinho. Acabou foi o vinho, amigo. A água já foi usada, o pessoal já fez as purificações, moço. Já fizeram as abluções, já lavaram as mãos, já lavaram o rosto, já lavaram o pescoço. Já comeram. O que acabou, moço, foi o vinho. Por que o senhor quer que a gente encha as talhas com água? Sabe quanto de água cabe ali, moço? Cabe uns 900 litros, moço. Aqui não tem bomba não, meu amigo.
Aqui não tem eletricidade não, amigo. Isso aqui é no braço, moço. Nós vamos ter de ir lá no poço. Vamos ter de recolher 920 litros de água. Para quê? Está vendo? O primeiro milagre foi a mudança na disposição no coração dos garçons, que nem deviam ser tantos assim, porque o casal era pobre, comprou pouco vinho e o vinho ainda era de má qualidade. É verdade ou não é? Então, o primeiro milagre que Jesus fez, amigo, foi a mudança no coração daqueles garçons. Isso eu chamo de o ambiente da graça. O ambiente da graça vai mudando realidades. Então você imagina o que vai acontecer se a igreja orar. É que a igreja foi aprendendo a orar só por si. Não é? Nós fomos caindo na onda do mundo ocidental, que é um mundo exclusivista. Mundo individualista. O individualismo é o maior ataque contra Deus que existe. Porque o individualista acredita que o mundo começa e termina nele. Para ele não tem mais família. Ele é o centro do universo. Ele é o novo Deus. Então ele ataca a noção de família. Não é só a imoralidade que ataca a noção de família. O individualismo também. Por isso que os casais não aguentam 2 dias, um mês de casamento. O sujeito entra no casamento para ser feliz, ele não vai ser feliz. Ele tem de entrar no casamento para fazer o outro feliz. O único jeito de viver é doando. Quem vive sugando é vampiro. Não é verdade? E qual a desgraça do vampiro? É que um dia só vai ter o sangue dele, moço. Porque ele já sugou de todo mundo. Tá certo? Então ele só vai parar quando ele se matar. Isso é um individualismo. Está dentro da igreja. E a gente ainda incentiva, porque a gente só canta na primeira pessoa do singular, não canta mais na primeira pessoa do plural. Não é mais nós, sou eu. Como é que o irmão vai ver o irmão do lado? Ele só canta eu. Como é que ele vai ver a esposa, o esposo, o filho, o pai, a mãe? Ele só canta eu. Deus é para mim, a bênção é minha, eu sou, eu tenho, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Papai é para mim, mamãe é para mim, meu irmãozinho é para mim, tudo é para mim. Isso acabou com a família, irmão. E a gente incentiva ainda. A gente diz, vamos lá. Pense em você agora. Ué, ele faz isso 24 horas por dia, irmão. Ele faz isso 24 horas por dia, irmão. Faz isso com ele, não. Fala para ele pensar no irmão que está do lado. Fala para ele pensar na mamãe, no papai, no filho, no tio, no sobrinho, no vizinho, no amigo da escola. Porque pensar nele, ele faz isso 24 horas por dia, irmão. Acabou a família, amigo. Acabou a igreja. Ele vira um problema para você, pastor. Porque você também é para ele. Se você não tiver tempo naquela hora, naquele minuto, vai começar uma rebelião, moço. Vai começar uma rebelião, moça. Porque tudo é para ele. Se Deus é para ele, por que você não é? Tá certo? Então, meu irmão, sou eu e você que temos de corrigir isso. Senão, daqui a pouco vai ter um bando de individualista no nosso pé.
dizendo que você não está me dando atenção, você não está me dando atenção. Escuta, irmão, isso aqui é mutualidade cristã, carregai as cargas uns dos outros. Não é eu carrego a carga de todo mundo. Na mutualidade cristã só é possível quando a gente abre mão do individualismo pela vida comunitária. O que acontece com o meu irmão é problema meu também. Então, a gente está assistindo esse quadro, e aí a gente precisa lembrar que é o ambiente da graça que faz essa diferença. Quando a gente invoca a presença do Senhor, a presença do Senhor irradia um novo ambiente. E isso muda. Mas muito bem, eu vim aqui para falar de missão. Isso aqui é só uma introdução para você ajudar a visão mundial. Tá certo? Ajuda lá, chama o pastor Alexandre, que ele vai dizer para você como nós estamos ajudando crianças no Brasil todo e no mundo todo, e que você pode participar disso. Bom, esse texto de Jesus aqui é um texto extraordinário. Não, todo o texto na Bíblia é extraordinário, né? Então, estou chovendo molhado aqui. Mas esse texto fala da onisciência do Senhor de uma forma que, às vezes, nem sempre a gente presta atenção. Porque o Senhor começa a falar os ais, que era muito típico dos profetas. Todos os profetas, em maior ou menor grau, tinham seus ais, que são as maldições de Deus, quando um determinado momento a cidade, o povo, uma nação se levanta contra Deus, se levanta contra o seu projeto redentor. São os ais. Você sabe que Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade. Qual era a missão de Israel? A missão de Israel era trazer o Cristo para dentro da história. Lá em Gênesis 3,15, o Senhor fez uma promessa, estava falando com a serpente, com o diabo, e disse que a mulher, que ele poria inimizade entre o diabo e a mulher, entre o descendente da mulher e a descendência do diabo. Tá certo? Talvez por isso que as mulheres sofrem tanto no mundo, e os homens, em vez de proteger as mulheres contra o diabo, ainda ajudam o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo tem na mulher um inimigo, por uma razão muito simples. No dia em que o Senhor disse para a serpente que o descendente da mulher esmagaria a sua cabeça, Deus fez uma mudança na maternidade. Tá certo? Antigamente a mudança na maternidade era só para crescer e multiplicar. Não é isso? O Senhor não chegou lá no jardim e disse crescer e multiplicar? Como é que a gente vai multiplicar? Através da maternidade. Então, a maternidade era para a gente se multiplicar. Depois da queda, a maternidade se tornou a nossa única esperança. Porque o Senhor disse, uma mulher dará à luz a uma criança, e essa criança vai derrotar você. Vai esmagar a sua cabeça. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas ela vai esmagar a sua cabeça. Então, a partir daquele momento, o diabo está de olho nas mulheres, porque ele não sabe que mulher vai ter a criança, tá certo? Então tem que matar todas. Tá certo? Porque elas carregam a espécie. Não só elas carregam a espécie, como um da espécie que vai nascer de uma delas vai acabar com a gente. Então é muito simples. Não deixa elas terem filhos. E é muito simples elas não terem filhos, basta elas não existirem. Pronto, isso é bom. Simples e fulminante. Aí os homens deviam proteger as mulheres do ataque de Satanás e acabaram se tornando aliados de Satanás no ataque à mulher. Isso é um negócio terrível, por isso que as mulheres estão entre as que mais sofrem no mundo, o tempo todo, em todas as culturas. Em todas as culturas. É assustador. É Gênesis 3,15. Bom, então o Senhor prometeu uma criança, essa criança tem de vir para dentro da história, certo? Porque se a criança ficar na promessa, não resolve. Ela tem de vir para dentro da história. Para isso, Deus formou um povo,
que a gente conhece como Israel. Então Israel tinha uma missão só: trazer para dentro da história a criança prometida, para o bem da humanidade. Então Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade. Qual a missão de Israel? Trazer a criança para dentro da história. Se a criança não nascer, não tem saída para a história, não tem saída para a humanidade, não tem saída para a criação. Toda a criação vai perecer. Seres materiais e seres espirituais. Tudo vai perecer. Porque tudo depende dessa criança. Essa criança tem de vir para a história para vencer Satanás e vencer a morte. Senão a morte vai devorar tudo. Ok? Então Israel, a trancos e barrancos, cumpriu a sua missão. Trouxe a criança para dentro da história. Por isso, a lei para Israel era dura, por isso a ação de Deus com Israel era duríssima, por isso todas as nações que ameaçavam a existência de Israel foram destruídas. Porque o que eles estavam ameaçando não era Israel, era todo o universo. Todo o universo. Se a criança não vier, tudo vai perecer. Inclusive os anjos eleitos. Se a criança não vier, e se a criança não vencer a morte, tudo vai perecer. Tudo vai perecer. O anjo de Apocalipse 5, que gritava em alta voz: quem é digno de tomar o livro e de abrir os selos? Ele estava gritando por ele também. Porque se não tiver ninguém digno de tomar o livro e de abrir os selos, o universo perecerá. O universo material e o universo espiritual. O universo perecerá. E a voz que ele recebeu de volta, a resposta que ele recebeu de volta é: não há ninguém digno. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Bom, o que há depois do céu, além do céu, da terra e de debaixo da terra? Só Deus, né? Porque Deus não é do céu, nem da terra, nem debaixo da terra. Tudo é de Deus, Deus não é de ninguém. Certo? Tudo é de Deus. A terra é de Deus, o céu é de Deus, o debaixo da terra é de Deus. Tudo é de Deus, Deus não é de ninguém, Deus não é propriedade de ninguém, mas tudo é propriedade de Deus. Então esse ser tinha de vir de Deus. Porque entre as criaturas não tinha ninguém. Não há nenhum nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ou seja, entre as criaturas não tem ninguém que possa tomar o livro e abrir os selos, tudo vai morrer. Aí o ancião disse para o João: não, fica calmo, não precisa chorar desse jeito. E o João estava certo em chorar, fomos nós que fizemos essa besteira. Nós é que condenamos o universo. Ele tinha de chorar mesmo. Naquele momento ele deve ter tido a profunda consciência do que é que a humanidade fez com o universo. Olha o que vocês fizeram. Tudo vai ser destruído. Aí o ancião, que é um anjo poderoso, na escala maior dos anjos, diz para ele: fica calmo. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Então ele não é uma criatura. Porque entre as criaturas não tem nenhum nome. Não tem ninguém no céu que possa fazer isso, nem na terra, nem debaixo da terra. Então ele saiu da onde? Saiu de Deus. Só pode ser uma das pessoas de Deus que abriu mão da sua glória e saiu para vencer. E venceu! Aleluia! Venceu! Não é? Claro que o João teve um problemão, porque o ancião disse: o leão da tribo de Judá, e ele olhou para o lugar que o ancião tinha mostrado e viu um cordeiro. Então tinha algumas possibilidades ali. Uma é: o ancião não sabe a diferença entre o leão e o cordeiro. Então,
o ancião não é daqui, não sabe que leão é de um jeito e cordeiro é de outro. Ou então ele olhou para o lugar errado. O ancião disse o leão e ele não consegue achar o bendito leão, só acha um cordeiro. Ele não vai saber isso de jeito nenhum, a menos que o cordeiro consiga pegar o livro que era para o leão pegar. E aí, para a surpresa do João, o cordeiro entra onde está aquele que está sentado no trono, só que tem um problema. O lugar onde aquele que está sentado no trono está é luz inacessível. Porque Deus habita em luz inacessível. Então, só uma das pessoas de Deus entra lá. A Trindade habita em luz inacessível. Então, só um membro da Trindade entra lá. Aí o João está com um problema, porque quem está com um livro habita em luz inacessível, o ancião falou um leão e ele está vendo um cordeiro. Aí, de repente, o cordeiro entra em luz inacessível. E toma o livro. E vem para o meio da criação. E aí o João diz, pronto, esse negócio vai ficar feio. Não vai. Porque os anciãos e os seres viventes se ajoelham diante dele e começam um culto. E aí ele se dá conta que o leão e o cordeiro são a mesma pessoa, que os seres do céu veem o leão, mas que nós que fomos resgatados por ele sempre veremos o cordeiro, com as marcas do seu sacrifício. Então, aquele vitorioso tem uma mensagem para os que venceram por causa da sua vitória. E a mensagem que ele tem é: ide. Anunciem para todo mundo. Então Israel tem uma missão na história para o bem da humanidade, e a igreja do Novo Testamento tem uma missão na humanidade para o bem da história. Israel tinha uma missão na história, trazer a criança para dentro da história, para que a humanidade pudesse ser salva e o universo todo. E nós temos a missão de levar esse cordeiro para toda a humanidade, para que a nossa história termine em salvação. Então Israel tem uma missão na história para o bem da humanidade, e nós temos uma missão na humanidade para o bem da história. Isso é missão. E a missão trabalha com uma lógica que está aqui nesse texto, que é a lógica da onisciência de Deus. Jesus está dizendo que Corazim, Betsaida e Cafarnaum estão numa situação muito difícil. Eles vão ser julgados e Deus vai ser mais rigorosos com eles do que com Tiro e Sidom e com Sodoma. E por que Deus vai ser mais rigoroso com eles do que com Tiro, Sidom e Sodoma, que eram cidades terríveis? Porque se tivesse acontecido em Tiro e em Sidom e em Sodoma os milagres que aconteceram em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Tiro e Sidom e Sodoma teriam se convertido. É isso que ele está dizendo. Se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Eu fiz os milagres e vocês não se arrependeram. Se eu tivesse feito lá, eles teriam se arrependido. Aí ele disse para Cafarnaum: você pensa que você vai para o céu? Você vai para o inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, ela teria permanecido até hoje. Teria se arrependido. E eu fiz aqui e vocês não se arrependeram. Vai haver menos rigor para Sodoma
do que para vocês, disse ele para Cafarnaum, no dia do juízo. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é onisciente, que ele sabe tudo o que aconteceu e, mais ainda, ele sabe tudo o que poderia ter acontecido. Certo? Porque é isso que ele está dizendo aqui. Ele não está fazendo retórica. Ele está emitindo um ai. Todos vocês que estudaram os profetas, vocês sabem o que isso significa. Quando os profetas emitem os ais, eles emitem os juízos de Deus. Ai de ti! Emitiu o juízo de Deus. E Jesus está aqui no seu ministério profético, emitindo o juízo de Deus. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Ai de ti, Cafarnaum! É o juízo de Deus. E por que Corazim, Betsaida e Cafarnaum receberão o juízo? Porque lá aconteceram milagres e eles não se converteram. Eles não aceitaram a messianidade de Jesus, não reconheceram a messianidade de Jesus, não se curvaram a Jesus como Messias de Israel. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se ele tivesse feito a mesma coisa em Tiro, em Sidom e em Sodoma, Tiro, Sidom e Sodoma teriam permanecido, teriam se convertido, teriam se arrependido. O que Jesus está expondo para nós? Onisciência. Onisciência. E mais, ele está trabalhando o que eu chamo de onisciência restrita e onisciência abrangente. O que é onisciência estrita? É o que aconteceu e Deus sabe. E o que é onisciência abrangente? É o que poderia ter acontecido e Deus sabe. Porque é isso que ele está dizendo, que poderia ter acontecido a conversão de Tiro, a conversão de Sidom e a conversão de Sodoma. Mas não aconteceu, mas poderia. E ele sabe disso. Isso é onisciência abrangente. Qual a diferença entre a onisciência abrangente e a onisciência estrita? O que é que faz a diferença entre a onisciência abrangente e a onisciência restrita? A soberania de Deus. Eu sei que tem um grupo de irmãos que não acredita que Deus é onisciente. Acredita que Deus é só soberano. Ele não é onisciente. Eu conheci 2 grupos de cristãos que pensam assim. Um grupo que dizia, Deus é soberano e Deus só pode saber o que ele determina. Mas ele não determinou nada, então ele não sabe nada. Esse era um grupo. Tive muitos embates com esse grupo. Muitas vezes escrevi denunciando esse grupo, dizendo, esse grupo aqui ficou absolutamente perdido no inferno. Mas tem um outro grupo de cristãos que também acredita que Deus só sabe o que determina. Só que esse grupo acredita que Deus determinou tudo. Então eles dizem que tudo que acontece é vontade de Deus. Bom, isso é paganismo. Quem acredita assim é o Islã. O Islã acredita nisso. Só que eu tenho 66 livros inspirados pelo Espírito Santo que me dizem que o grande problema da humanidade não é que tudo acontece do jeito que Deus quer, é que nada aconteceu do jeito que Deus queria. E aí eu tenho sempre de ficar me perguntando se eu acredito nesse grupo ou acredito na Bíblia. Eu sempre acredito na Bíblia. Porque a Bíblia diz que o problema da humanidade é que a humanidade não obedece a Deus. E é óbvio que o determinismo não é cristão, porque senão não podia ter juízo.
Vai ter juízo do quê? Eu vou chegar lá no grande dia e Deus vai dizer, muito bonito, hein, seu Ariovaldo? Eu vou dizer, é bonito o senhor, né? Porque o senhor escreveu, eu só vivi. Foi o que o Robert De Niro falou quando perguntaram para ele se Deus existe e você chegar no céu, o que é que você gostaria que Deus dissesse para você? E ele disse, se Deus existe e eu chegar no céu, Deus tem muito o que explicar. Por quê? Porque ele era determinista. Então ele acredita que a criança que está sendo ser viciada agora, está sendo ser viciada porque Deus quis. Ele acredita que se a mulher que está sendo estuprada, violentada agora, está sendo violentada agora porque Deus quis. Quem acredita assim é o Islã. Por isso eles não fazem nada. Eles assistem à opressão dos seus e ficam quietos. Mas um dia desses, no mundo missionário é um mundo muito rico. Um dia desses eu ouvi um testemunho de um homem muçulmano que estava num ambiente dominado por um dos grupos radicais. E o líder desse grupo radical disse que queria casar com a filha dele, e a filha dele era uma adolescente, e ele não queria. Mas ele vai dizer para o líder do grupo radical, eu não quero que você case com a minha filha? Ele não vai dizer. Bom, ele poderia pedir ajuda a Alá, mas Alá é um Deus que não ouve o homem. Inclusive, Alá nem fala com os homens. Ele manda os anjos. E ele não recebe oração dos homens. Ele só recebe declaração da sua grandeza. Porque ele não é um Deus pessoal. Está pensando que eles são igual você, que ajoelha do lado da sua cama e chora, sabendo que Deus virá enxugar suas lágrimas? Não. Não. Não, o mal está acontecendo com você porque o seu Deus quis. Por que ele vai enxugar suas lágrimas? Ele queria ver você chorando mesmo. Está pensando que eles sabem o que é o Deus de amor? O que é um Deus que abre mão da sua glória? Que se veste de carne? Que sobe a cruz? E que tem como últimas palavras uma frase extraordinária: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Sabe que você acha que eles sabem disso? Não. Toda desgraça que lhes está acontecendo é vontade de Deus. Pois tem um grupo no nosso meio que acha isso também. Mas a Bíblia não diz isso. Olha o que a Bíblia diz. Eu sei o que aconteceu e sei o que poderia ter acontecido. E vou levar isso em conta no dia do juízo. Olha que coisa impressionante. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que poderia ter acontecido, e eu vou levar isso em conta no dia do juízo. Está vendo o que Jesus está falando? Você está vendo a dimensão que Jesus está dando para a história? Você está vendo a dimensão que Jesus está dando para a ação da humanidade na história, como uma das protagonistas da história? E você está vendo o que isso significa para mim e para você? O nível de responsabilidade que tem aqui? Está vendo que coisa extraordinária? Não, irmãos, a desgraça está comendo solta aí porque a vontade de Deus não está sendo feita.
porque Deus está sendo desobedecido. A situação está difícil na vida de muitas das comunidades cristãs, porque os cristãos estão resistindo ao Espírito Santo, o estão entristecendo. Alguns o estão apagando, outros o estão extinguindo. Esse é o problema. O problema não é que a vontade de Deus está sendo feita. O problema é exatamente o oposto disso. Tudo que não está sendo feito é a vontade de Deus. Então, o que Jesus está nos ensinando, que a onisciência dele é abrangente e estrita. E a diferença entre isso está nas ações soberanas de Deus. E as ações soberanas de Deus obedecem à forma que Deus elegeu para a redenção. E qual é a forma que Deus elegeu para a redenção? A cruz. Alguém aqui tem dúvida da cruz? Alguém aqui tem dúvida da ressurreição? Não. Então, a cruz. O dia da visitação. O que é o dia da visitação? Quando Deus Filho veio em carne e osso nos visitar. Abriu mão da sua glória e se fez como um de nós. Foi achado em figura humana. Nasceu como nós nascemos, se bem que pelo poder da sombra do Altíssimo e o amparo do Espírito Santo. Então ele é o Filho de Deus. Não tem a participação do ser humano masculino, mas nasceu como nós nascemos. Inclusive com as mesmas limitações que nós temos no físico. Que é a única limitação que Jesus tinha. Você sabe disso porque você estudou, como eu, a tentação de Jesus no deserto. Tá certo? Uma vez um irmão falou para mim que fazia o jejum de Jesus. Eu disse, é mesmo, irmão, qual é o jejum de Jesus? Ele disse, 40 dias. Eu falei, mas quando que Jesus jejuou 40 dias? Ele disse, lá no deserto, o Espírito Santo levou para lá para isso. Eu falei, não, irmão, Jesus não jejuou lá não. Jesus ficou sem comer. É diferente de jejuar, irmão. Jejuar é um ato intencional. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para enfrentar o diabo, irmão. Ele não foi levado lá para jejuar. Foi levado para enfrentar o diabo. É que o diabo é esperto, né, irmão? Tem de atacar o homem na única fraqueza que ele tem. Qual é a fraqueza dele? A fraqueza dele é espiritual? Não. Ele tem fraqueza moral? Não. Qual a única fraqueza que ele tem? O corpo, exato. Ele só tem o corpo que é fraco. Ele precisa dormir, precisa tomar água, precisa comer. Tá certo? Então tem de atacar o homem na única fraqueza que o homem tem. Então, o primeiro dia o diabo não veio. Uma semana não veio. Segunda não veio. Terceira semana não veio. Quarta semana não veio. Uns diazinhos depois chegou. E aí, está com fome? Claro, né, meu? 40 dias sem comer, o que você acha? Ué, se você é filho de Deus, está resolvido. Transforma a pedra em pão. E aí Jesus disse, eu não vivo só do pão, o ser humano não vive só do pão, vive da palavra de Deus, não ouvi a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus não for falada, não for dita, meu corpo espera. Meu corpo espera. Isso é disciplina espiritual. Enquanto a voz de Deus não vier, eu espero. Espero de joelhos, espero sem comer. Você vai morrer. Morrer faz parte do pacote, amigo.
Morrer faz parte do pacote, amigo. Quando ele me chamou, ele disse, quero que você diga não para si mesmo e venha morrer comigo. Eu já sabia disso. Você está vendo me contar agora? Essa foi a primeira coisa que ele falou para mim. Escuta, meu filho, diga não para você. Vem morrer comigo. E eu ressuscito você. Morrer foi estar no pacote. Foi a primeira coisa que me disseram. Enquanto a voz de Deus não vier, meu corpo espera. Porque meu corpo está submisso ao espírito. Não é o meu espírito que está submisso ao meu corpo. Meu corpo é mediação para o meu espírito. E não o Senhor do meu espírito. Então tem de tacar o homem na única fraqueza que ele tem. 40 dias. Imagina, Jesus nunca tinha sentido fome desse jeito. Imagina, o corpo dele está gritando. Ele está tendo sentimentos que nunca teve. O corpo dele está berrando para ele. Nós vamos morrer! E ele diz, tem uma palavra só que quando eu ouço eu obedeço. Ela não veio ainda. Não veio, o corpo espera. A gente espera. Então você gosta da palavra de Deus, né? Pois está escrito que os anjos vão tomar conta de você. Que você não vai tropeçar em nenhuma pedra. E de anjo eu entendo. Tá certo? Vamos ver mesmo se a palavra de Deus funciona. Pula! Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra de Deus basta. Quando eu precisar dos anjos, eles estarão lá. Eu não preciso testar isso. Porque diferente de você, eles obedecem quando ouvem a voz. Quando eu precisar deles, eles estarão lá. Porque Deus falou. O Altíssimo falou, a terra e o universo se calam diante dele. Isso tem de ficar claro. Então, essa lógica de Jesus é a minha lógica, é a sua lógica. Está escrito, basta. Não precisa de mais nada. E aí, finalmente, o diabo diz, bom, você veio buscar essa raça infeliz aí? Eu passo tudo para você. Você não precisa morrer por causa disso. Faz com eles o que você quiser. Você só se prostra e me adora. E eu entrego tudo para você. Fez isso de costas para Israel. Foi para a montanha. Porque Israel não pertencia a ele, Israel estava sob o protetorado de Miguel, porque Deus blindou Israel para trazer a criança para dentro da história. É por isso que eu vejo um montão de irmãos subindo, lendo o Antigo Testamento, e eu digo, ele não entendeu, ele não entendeu, ele não entendeu, ele não entendeu. Ele não entendeu que o centro das Escrituras Sagradas é o Cristo. Ele não entendeu. Então ele não faz a transição. E aí ele vai se perder, e a igreja dele vai se perder. E sabe quem vai ganhar aqui? O diabo. Que vai aprofundar o individualismo deles. E vai transformá-los em inimigos de Deus. Porque Deus é uma comunidade. E nos criou comunidade. Deus é uma família e nos criou família. Deus é uma comunhão e nos criou comunhão. O homem, a imagem e semelhança de Deus, era o casal.
Não era o ser do sexo masculino. Quando o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quando é que esse homem apareceu? Quando ele celebrou o primeiro casamento. Deixará o homem, pois, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. A palavra que aparece no tornará-se uma só carne é a mesma palavra que aparece em Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um conjunto, é uma comunidade. Echad é comunidade. Tornar-se uma só carne significa que se tornarão ambos Echad, como nós. Por isso que Adão era o nome do casal, não era o nome do homem. Só se tornou o nome do homem depois da queda. Gênesis 5, 1 e 2. Essa é a genealogia de Adão no dia em que foram criados. Macho e fêmea os criou e lhes chamou pelo nome de Adão. E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Quando o Senhor dizia Adão, o casal vinha falar com ele. Porque Deus é uma comunidade, criou outra comunidade, à sua imagem e semelhança. Deus é uma família, criou a sua imagem e semelhança outra família. Quando a gente não faz a lição de casa da Trindade, a gente começa a não entender o que a Trindade fez. E esse é o ponto. E aí a gente não consegue mais fazer missão, porque a gente não entendeu. E aí Jesus está dizendo, eu sei o que aconteceu e eu sei o que poderia ter acontecido. E por que não aconteceu, Senhor? Porque eu não fui lá. E por que eu não fui lá? Pela limitação da redenção na forma. Qual é a limitação da redenção na forma? Jesus se esvaziou, se fez carne. Jesus, enquanto carne, só podia estar num lugar de cada vez. Certo? Você pode ser até trasladado, se você tiver comunhão com Deus para isso. Certo? Mas você só pode estar num lugar de cada vez. Tá certo? Alguém aqui consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? Não, né? Nem Jesus de Nazaré conseguia. É a limitação do esvaziamento de Jesus de Nazaré no dia da visitação. E o dia de visitação não podia ser para Tiro e Sidom, nem para Sodoma, porque Tiro e Sidom e Sodoma existiram antes da plenitude dos tempos. Em chegando à plenitude dos tempos, disse o apóstolo Paulo, Jesus nasceu de mulher. Não é isso que está escrito? Então Jesus tinha uma data para nascer, a plenitude dos tempos. Quando ele nasceu, Tiro e Sidom já eram, e Sodoma já era, não dava para fazer o dia de visitação lá. Tá certo? Então, Tiro e Sidom, que pena, não deu. Foram colhidos pela limitação do esvaziamento, da forma. Porque precisava da cruz. Porque Jesus tinha de consumar o sacrifício que começou antes da criação do universo. Tá certo? Não é isso que o apóstolo Pedro disse? Capítulo 1, versículo 18 a 20, que não foi com prata, ouro, ou qualquer coisa perecível que foste resgatados do vão procedimento que vos legaram vossos pais, mas pelo sangue sem mácula, o sangue como de cordeiro puro, o sangue de Cristo, conhecido de fato, com efeito, efetivamente, desde antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós, que credes em Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, sem o sacrifício de Cristo não tinha nada. O sangue de Cristo é o primeiro ato da Trindade na criação. O Cristo abandonar a sua glória, o Deus Filho abandonar a sua glória e se fazer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o primeiro movimento da Trindade para a criação. Senão, ia criar e perder.
Graças ao sacrifício de Cristo, tudo pôde ser criado, mantido e resgatado. E aí Jesus está lá na cruz consumando o sacrifício, teletestai, está consumado, acabou. Então, amados, por que Sodoma, Tiro e Sidom não se arrependeram? Porque não aconteceram os milagres. Por que não aconteceram os milagres? Porque não dava. E por que não dava? Porque eles não existiram na plenitude dos tempos, eles não faziam parte do povo que Deus separou para receber a visitação, e, portanto, eles estavam fora. E o que vai acontecer com eles no dia do juízo? Deus vai levar isso em consideração. Agora eu pergunto para vocês, o dia da visitação acabou? Sim e não. Sim, no sentido de que Cristo não está mais em carne e osso. Não, porque Cristo está em nós. E nós somos o corpo de Cristo. Amém? Todas as coisas estão debaixo, estão sob os pés de Cristo, não é isso? Não é isso que diz Paulo em Efésios 1, 22, 23? Que todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo? Amém ou não amém? Mas para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Para governar tudo que está debaixo dos pés dele, ele foi dado à igreja, onde ele está plenamente. O que é corpo, irmãos? Corpo é mediação. Meu corpo precisa dessa água, meu espírito acha que ele deve ter mesmo essa água. Então, meu espírito autoriza o corpo a beber a água. E o corpo só pode fazer isso porque tem como segurar o copo. Isso se chama mediação. Vocês estão me ouvindo porque entre nós tem mediação. Vocês estão me vendo, ou me ouvindo, e tem mediação entre nós. Se eu tivesse, como dizem os espíritas, desencarnado, vocês não iam querer me ouvir. Não é certo? Não é? Porque eles acreditam nessa coisa toda aí. Eles acreditam que o sujeito morre um montão de vezes até virar Gasparzinho. Fantasminha camarada, não é isso? Eu sempre brinco com os meus amigos que são assim, eu falo, gente, ninguém quer morrer nenhuma vez, você quer morrer um montão para virar fantasma? Para virar fantasma basta morrer uma vez, filho. Quer que eu te ajudo? É simples. Quer virar fantasma, eu te ajudo agora. Nosso problema não é morrer, meu filho, é vencer a morte. Cristo não veio morrer por nós. Cristo veio vencer a morte por nós. Jesus não é um mártir, é um holocausto que vence a morte. Então, e o dia da visitação acabou? Sim, como foi da primeira vez, mas não porque Cristo tem a igreja. Então, vai acontecer com a etnia Olof o que aconteceu com Tiro e Sidom? Eles não vão se converter porque os milagres não vão acontecer entre eles? Não. Porque os nossos missionários estão lá fazendo os milagres de Cristo, para que eles possam ter oportunidade que Tiro, Sidom e Sodoma não tiveram. Vai acontecer com o povo de Bangladesh o que aconteceu com Tiro, Sidom e Sodoma? Não, porque os nossos missionários estão lá levando o dia da visitação e operando os milagres. Que cooperação que você está fazendo com isso? Como a sua igreja está cooperando com o dia da visitação? A sua igreja está mandando gente para levar o dia da visitação para quantos lugares? Você vai fazer como
aconteceu com Tiro, Sodoma e Sidom? Sua igreja não se importa? Você ouviu o que Jesus disse? Isso aqui não acabou não, meu amigo. Vai ter o dia do juízo. E aí o Senhor disse para Corazim, vou ser mais rigoroso com você do que com Sodoma. Como é que Deus vai tratar a nossa comunidade? Então aquele homem que estava lá no meio dos radicais, que a esposa dele disse, olha, ele vai tomar a nossa filha. Não adianta pedir para ele, porque o Islã aceita que você case com crianças de até 9 anos, porque o Maomé casou com uma menina de 9 anos. Então ele vai levar a nossa filha. E não adianta pedir para Alá. E se for a vontade de Alá, vai acontecer de qualquer maneira. Aí o homem disse, os cristãos dizem que o Deus deles ouve oração. Que o Deus deles fala com eles e que eles falam com o Deus deles. Eles dizem que Nissa não é um profeta, que Nissa é Deus, que é Jesus, o nome que eles dão para Jesus. E que Jesus ouve oração. Nós não temos saída. Vamos falar com ele. Se for verdade. E aí se ajoelharam e disseram, olha, os cristãos dizem que você existe e que você é Deus. Que você não é um profeta. Que você é o próprio Deus que veio até os homens. Se isso é verdade, a gente não quer que isso aconteça com a nossa filha. Ajuda a gente a sair daqui. E ele viu quando o Senhor se apresentou diante dele e disse, eu vou tirar vocês daqui. Você vai fazer exatamente o que eu disser. E eles fizeram exatamente o que Jesus disse. E quando eles chegaram do outro lado, tinha um grupo de irmãos esperando a chegada deles. Vocês estão nos esperando? Jesus disse que tinha libertado vocês e que era para a gente cuidar de vocês. Você está cooperando com isso de que jeito? Se aquele homem não tivesse cruzado com algum doido missionário que foi lá morrer para dizer para ele, escuta, Jesus é Deus que se fez homem, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ele é Deus, o Deus Filho abandonou a sua glória, o Deus Filho se vestiu de homem, o Deus Filho veio buscar o que se havia perdido. Quando a gente fala com o Pai, a gente fala por meio do Filho. Quando o Pai fala conosco, fala por meio do Filho. Quando eles agem em nós, agem por meio do Espírito Santo. A Trindade é o Deus Criador do universo, sustentador e resgatador do universo. Fala com o Filho, porque o Filho fala pela Trindade. Se não tivesse tido um doido de um missionário desse, que certamente foi às custas da fome e do abandono, a história daquela menina seria outra. Agora eu pergunto, sua igreja coopera com isso como? Quantas pessoas você está enviando para estender o dia da visitação a povos onde o dia da visitação agora pode acontecer, como não pôde acontecer com Tiro, Sidom e Sodoma? O dia da visitação continua.
Porque Cristo está no seu corpo, plenamente no seu corpo, por meio do Espírito Santo. Ele continua tendo mediação. Antes, ele só podia estar em um lugar de cada vez. Agora ele pode estar em tantos lugares quantos missionários, filhos e filhas seus estiverem e existirem. Onde você está, Cristo está. Quando você age como um porco, ninguém mais pode acreditar no seu Cristo. Porque se o Cristo não está em você, está onde? Nos ícones romanos? Naquelas estatuetas absurdas e sórdidas? Se ele não está em mim, não está em você, está onde? Quando você fala por Cristo. Quando você decide por Cristo. Quando você anda por Cristo. Como está sendo isso, amado? Sua igreja está participando do dia da visitação? Deus, soberanamente, decidiu estender à igreja o privilégio da manutenção do dia da visitação até que soem as últimas trombetas. O dia da visitação não está mais sob limitação. A igreja pode estendê-lo e deve estendê-lo a todas as famílias da terra. Quantas famílias da terra a sua igreja está levando o dia da visitação? A igreja que você lidera em nome de Cristo. Porque as ovelhas são de Cristo, o seu sangue não serve para pagar nem o seu pecado. Então você não tem ovelha, você é copastor. O pastor é Cristo. Foi ele que comprou. Meu sangue não compra nem a mim mesmo. Então eu sou copastor. Não, eu sou presidente, você é co-presidente. Eu sou líder, não, você é co-líder. Seu sangue não serve para nada, moço. Seu sangue e nada é a mesma coisa. Só tem um ser no universo que valoriza o seu sangue. Foi aquele que deu o sangue dele. Porque a humanidade está derramando sangue a toda hora, derrama o seu também. Baixa a bola, amigo. Baixa a bola, amigo. Bota-te no teu lugar. Vai ser comido de vermes igual Herodes. Baixa a bola, amigo. Onde a sua igreja está levando o dia da visitação? Essa é a pergunta de Jesus Cristo para você. Onde a sua igreja está levando o dia da visitação? Você só existe para o dia da visitação e por causa do dia da visitação. O que você está fazendo com isso? Essa é a pergunta que eu e você temos de responder. E não adianta tentar esconder, porque Deus é onisciente. E a onisciência de Deus é abrangente e estrita. Deus sabe o que poderia ter acontecido. E sabe por que não aconteceu. E as coisas não acabaram. Virá o dia do juízo.
As coisas não acabaram. Virá o dia do juízo. Você está criando seus jovens para serem ricos ou para serem missionários? Não tem problema ser missionário rico. Está cheio de gente rica porque todo crente é missionário. O problema é que esses dias um irmão, e com isso eu termino, o irmão disse para mim, como é que a Bíblia ensina sobre os ricos? E citou lá a fala de Jesus, que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Eu disse, olha, você precisa, quando você lê o Novo Testamento, você está lendo os 4 livros que contam a história de como Jesus fez de tudo para demonstrar a Israel que ele era o Messias. E tudo que Jesus fala, ele fala a partir do que os judeus foram ensinados a obedecer. Então, quando ele critica os ricos no Novo Testamento, ele está criticando os ricos porque eles não obedeceram à lei do jubileu. Se eles tivessem obedecido à lei do jubileu, eles não estariam vivendo como viviam. E quando você vê o Zaqueu se converter, você vê o Zaqueu se converter segundo a lei do jubileu. Ele disse que ia fazer o que o jubileu tinha mandado. Muito bem. A igreja israelita morreu, a dispensação acabou, a igreja é gentílica, não é mais rural. Então, como é que Deus trata isso? Deus trata isso baseado nos dons. Como é que Deus governa o mundo? Você acha que Deus governa o mundo através dos sistemas ideológicos, por melhores ou piores que eles sejam? Não, claro que não. Deus governa o mundo através de seres humanos. Seus filhos e filhas. Tudo é dom. Então, nós temos irmãos e irmãs que têm o dom de negócios. Qual é o dom deles? O dom deles é administrar os recursos do mundo. Só que eles administram os recursos do mundo para o bem do reino de Deus. Porque só uma coisa tem de acontecer no mundo: o anúncio da redenção. Enquanto a gente anuncia a redenção, a gente vai mudando realidades, melhorando leis, trazendo justiça, porque é o ambiente da graça. Mas Deus governa através de seres humanos e Deus tem um propósito só. E o único propósito de Deus é a redenção. Deus não tem outro projeto. É só a redenção. É que enquanto a gente anuncia a redenção, a gente vai mudando muita coisa no mundo. A gente vai sinalizando o governo de Deus. Mas Deus só tem um projeto. Não tem 2. E aí ele administra esse projeto através dos dons de cada um de nós. E tem muitos irmãos e irmãs nossos que têm o dom de organizar os recursos. Só que eles, como eles não foram ensinados, eles pegam isso para eles. Eles pensam que é porque eles são melhores. Eles pensam que eles são especiais. Não, eles têm um dom. E eles têm de fazer isso, usar esse dom do mesmo jeito que eu uso o meu. Que você usa o seu, para o bem do reino de Deus. Eu vou lá para o mundo onde os islâmicos estão avançando e eles são mais missionais do que nós. Eles investem mais nos missionários deles, eles constroem negócios, eles constroem mesquita, eles constroem escola, e aí você vem para os homens e mulheres a quem Deus salvou e deu o dom de administrar recursos, e eles pensam que você está pedindo esmola. E você diz para ele, escuta, eu não vim pedir esmola, eu vim dizer que Deus te deu esse dom fez de você alguém que administra os recursos desse mundo, usa isso para o reino de Deus, é para isso que você tem. Uma vez um irmão me disse assim, não, porque o senhor sabe o meu dinheiro, eu falei, o seu dinheiro eu não quero, filho. Eu
Eu quero o dinheiro de Deus que você está administrando. O seu você leva para o inferno com você. Não me dá, não. Isso aí é maldito. Eu quero de Deus que você está administrando. Você está administrando o dinheiro de Deus, a fortuna de Deus? Então usa bem o seu dom como eu uso o meu, entendeu? Está vendo o meu dom? Eu uso bem o meu dom, usa bem o seu. Não vem botar o dedo na minha cara, não, rapaz. Você está pensando que você é o quê? Você quer que eu oro para Deus transferir o seu dom para outro? Você toma vergonha na sua cara, moleque. Você rouba Deus e vem aqui falar na minha cara? Ladrão. O pastor não queria ofender o senhor. A mim você não ofendeu, você ofendeu o Cristo, que está enchendo você de bênçãos e você está guardando para você, seu ladrão. Arrependa-se. Usa o seu dom. Não, eu deixo o senhor administrar. Eu não vou administrar nada, quem vai administrar é você, eu não tenho esse dom. Você ensina como eu ensino? Não, pastor, então nem eu administro como você. Faz o que você recebeu de Deus e eu faço o que eu recebi de Deus. E nós jogamos no mesmo time. E toma vergonha antes que Deus cobre de você e você não vai gostar. Então isso é ensino das Escrituras. Como a gente não sabe o que fazer com eles, a gente ou os amaldiçoa ou os venera. Não é nem para amaldiçoá-los, nem para venerá-los, é para fazê-los trabalhar para o reino. Como eu trabalho, como você trabalha. Ó, meu filho, você administra esses dons, você administra esses recursos, como é que você vai usar esses recursos para o dia da visitação? Estamos precisando de escola, estamos precisando de hospital, nossos missionários precisam de recurso, eu quero construir uma escola em tal lugar, o que você vai fazer? É o seu dom, meu. Não é o meu. É assim que o Espírito Santo governa o mundo, através de dons e serviços. Então, nós estamos no dia da visitação, irmãos. O que não pôde acontecer em Tiro, Sodoma e Sidom, porque não era nem eles não estavam na época da plenitude dos tempos. E nem depois dela. Não estavam depois do Pentecostes. E porque eles não faziam parte do povo blindado, eleito, formado por Deus para trazer o Cristo, pode acontecer agora. Porque o Cristo continua entre nós. Porque Ele está em nós. E nós somos o seu corpo, a mediação entre Ele e tudo que está debaixo dos seus pés. E quando nós chegamos, tudo ganha sentido, porque é Ele que faz tudo ter sentido. Mas para Ele fazer tudo ter sentido, os missionários dele precisam chegar lá. Porque essa é a única mediação que Ele tem. Ele levanta, aparece para as pessoas, mas não prega para as pessoas. Ele manda as pessoas para os seus missionários. Está acontecendo muito isso. E pessoal da Operação Mobilização foi fazer um trabalho no Afeganistão, passar o filme Jesus, não, da Cruzada Estudantil, passar o filme Jesus, pediu licença para o líder do clã, o líder do clã permitiu, começaram a passar o filme Jesus, começou um alvoroço, eles ficaram com medo, lógico, foram falar com o líder do clã o que estava acontecendo, porque ele tinha permitido que passasse o filme, e agora o povo está alvoroçado. E aí o líder disse, não, sabe o que é? É que esse homem que está aparecendo aí no filme, ele esteve aqui a semana toda dizendo para a gente prestar atenção que ele ia falar conosco. Você está participando disso? Sua igreja está participando disso? Você está cooperando com o dia da visitação? Ou você está pegando todas as bênçãos do reino para você e para a sua turma?
Porque aí não é mais a igreja, é você e sua turma. Você está cooperando com isso? Quantas pessoas você já enviou para estenderem o dia da visitação? Para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Queria deixar isso para a meditação dos irmãos, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Obrigado.